E eu quero então iniciar esta palestra falando o seguinte: família é bênção de Deus. Você pode declarar comigo isso? Família é bênção de Deus. Gente, casamento é uma bênção de Deus. E por que isso? Porque foi Deus que instituiu o casamento, a família. Quando Deus criou o homem, diz a Bíblia, onde nós lemos em Gênesis, quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, a Bíblia diz que viu o homem só, que o homem estava só, e fez ele cair no profundo sono, tirou do seu lado a sua costela, e fez uma auxiliadora idônea, fez a sua esposa. Então, esta ideia de casamento nasceu no coração de Deus. Foi Deus que teve a ideia de fazer o homem, criar o homem, gente, a sua imagem e semelhança, e constituir família. Se a sua família não vai bem, se o seu casamento, amada, não vai bem, não é culpa de Deus, mas é culpa sua, é culpa minha. De que se queixa o homem vivente, diz a Bíblia em Lamentações capítulo 3? Dos seus próprios pecados. Então nós estamos aqui para pedir a Deus misericórdia, para que o nosso casamento seja restaurado. E é o que diz o livro de Adão Nascimento, o pastor. Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. E não existe casamento tão arrebentado. Casais que estão vivendo vidas destruídas. Não existe casamento tão ruim, que está vivendo tão mal, que não possa ser restaurado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós estamos aqui, e nós não estamos aqui para ficar mais uma hora ouvindo uma palestra, ouvindo poesias, cantando músicas, mas Deus quer de mim e de você, de cada um de nós que está aqui, atitude. Nós precisamos de tomar uma decisão, amados, que o erro está em mim, está em você. Se cada cônjuge, se cada um que está aqui reconhecer a sua parcela de culpa, de erro, certamente nós estaremos dando lugar ao Espírito Santo de Deus para que Ele haja, para que Ele restaure emoções, restaure relacionamentos quebrados, esfacelados. E talvez você está aqui com o coração totalmente destruído. Talvez você está aqui falando: Deus, o que vai ser do meu casamento? Mas o problema maior do relacionamento conjugal é exatamente esse. É que o homem não quer reconhecer o seu erro, a mulher não quer reconhecer o seu erro. De vez em quando a gente vai conversar com os casais, a gente ouve a esposa, e ela fala do marido. A gente vai ouvir o marido, ele fala dela. Quando coloca os dois juntos, se você não tiver cuidado, vai dar briga. Esse é o problema nosso. Nós precisamos, gente, nessa terapia da família, nós precisamos, em primeiro lugar nessa noite, reconhecer a nossa limitação, que somos pecadores, somos ruins. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então esse é o problema, eu quero repetir, eu quero frisar mais uma vez. Os casais não vão bem, a família está sendo destruída, porque o cônjuge, o homem, a mulher, o parceiro ou a parceira não reconhece o seu erro. E principalmente nós somos tão ruins, nós homens, que nós não reconhecemos. Querido, o orgulho, a jactância, a vaidade não cabe em lugar algum. Mas a humildade cabe em todo lugar. Então é preciso curvarmos nessa noite, no altar das lágrimas, no altar do conserto, no altar da restauração, no altar aqui do reconhecimento que o Senhor Deus
é o único que pode transformar relacionamentos quebrados, esbagaçados. Mas precisa o Espírito Santo que você abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Esta é uma palavra para a igreja. Esta é uma palavra para a igreja que estava, na verdade, com a porta fechada. E o Senhor mandou que o Espírito Santo colocasse isso aqui em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei eu com ele e ele comigo. Entendeu, irmãos? Senão nós estaremos aqui para fazer mais um evento. Se nós estaremos aqui para fazer mais um evento social e que não vai acontecer nada. Então é preciso haver quebrantamento. É preciso haver, na verdade, almas quebrantadas. A Bíblia diz em Isaías que o Espírito de Deus está com o quebrantado, com o contrito de espírito. Sendo assim, eu quero então falar que casamento é uma bênção de Deus, família é uma bênção de Deus. E falar de casamento é falar de harmonia, é falar de unidade. Falar de casamento é falar de aconchego. Falar de casamento é falar de segurança, de proteção. Não tem coisa tão maravilhosa quando você sai do seu trabalho, depois de um dia cansativo, depois daquele escritório lá com aqueles papeladas, depois que você sai da sua escola, da faculdade, volta para casa. Não tem coisa tão gostosa do que você encontrar ou reencontrar seu cônjuge, a sua esposa, seu marido, seus filhos. Aquele lar que é aconchego, que é lugar de proteção, de segurança, é ou não é? Então falar de casamento, falar de família, é falar de proteção, é falar de segurança, é falar de harmonia, é falar de paixão, é falar de romance, é falar de amor. Falar de casamento, de família, é falar de Deus. Porque Deus que instituiu o matrimônio. Mas se falar de casamento, de família, é falar desses adjetivos tão lindos, é falar de unidade, de harmonia, de paixão, de paz, de graça, de romance, é falar dessas coisas que mexem com a alma da gente. Por que tanta separação? Por que tantos lares destruídos? Por que existem alguns homens que preferem ficar até mais tarde no trabalho fazendo hora extra do que voltar para casa? Por que tem mulheres que não aguentam mais ficar de casa, preferem trabalhar fora? É verdade que algumas trabalham fora porque têm a vocação para trabalharem fora. Mas estou dizendo algumas que ficam até mais tarde, não querem voltar para casa. Porque a casa se tornou um lugar de opressão. O lar que se tornou um lugar de harmonia, de segurança, de proteção, está se tornando um lugar terrível para se viver. Tem filhos que preferem ficar na rua. Tem filhos que preferem ficar na rua e não voltam para casa. Então o que está acontecendo com a família, gente? Então eu quero dizer uma coisa aqui, olha. Se há algum erro no meu casamento, no teu casamento, na minha família, na sua, não é culpa de Deus, mas é culpa minha, é culpa sua, que somos ruins, somos maus, somos rebeldes, temos um coração desobediente. O meu coração, o teu coração, coração rebelde, difícil, coração enganoso, corrupto. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, de que se queixa o homem vivente, queixa-se, ou deve se queixar, dos seus próprios pecados. Então o que está acontecendo, gente? E eu quero colocar em primeiro lugar. Está faltando hoje, sabe, Deus. Ué, pastor, nós somos evangélicos. Nós estamos da igreja. Eu tenho 15, 20 anos que eu converti. Na verdade, irmãos, nós somos religiosos. Está faltando hoje Deus, sim, Deus. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A gente tem Deus de boca para fora. A gente tem Deus igual o Jotinha. Eu te conhecia só de ouvir falar. Na verdade, o que nós fazemos em nossas casas, na verdade, a maneira como nós vivemos, não tem nada a ver com o que Deus quer que vivamos.
Nós precisamos de converter, irmãos. Converter a Deus, converter a Jesus. Pastor Eugênio, você está louco? Nós somos evangélicos. É isso mesmo. Porque, irmãos, nós pregamos a Bíblia, falamos de Jesus, falamos de Deus, mas nós não queremos viver o que Deus quer que vivamos. Então precisamos de voltar para Deus. Precisamos de priorizar Deus. A Bíblia diz em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos tudo, irmãos, mas nós não buscamos Deus. Nós não priorizamos Deus. Nós não priorizamos Deus. Este é o problema de muitas famílias. Tem alguns que se acham já os donos da igreja, da religião. Tem alguns que vêm no encontro de casais apenas para poder ficar reclamando, porque acham que o casamento chegou na fase que eu não preciso de mais nada. São os crentes de Laodiceia. Eu estou rico e abastado. Eu não preciso de encontro de casais. E nós temos visto história